Pessoal, e o nosso mergulhando na Bíblia de hoje será baseado em apenas um versículo, porém um versículo muito conhecido e um versículo muito profundo. E eu já adianto para você que é um versículo duro. É uma palavra dura que nós precisamos entender se nós quisermos ser transformados, se nós quisermos de fato um dia olhar nos olhos do nosso Senhor, estar frente a frente com Ele, face a face com Ele, e estar com Ele por toda uma eternidade. Ainda aqui em Mateus 6, que é um capítulo que nós estamos nos atendo a semana toda, mas porque é um texto onde Jesus ele nos dá tanta coisa importante, sabe? Tanta instrução importante que nós não podemos deixar passar. E o versículo diz assim, veja bem, tem um título que define o texto. E esse texto possui apenas um versículo, tamanha a importância dele. E diz assim, servir somente a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Sabe, uma das grandes armas que o diabo ele tem usado para induzir pessoas e para continuar tendo o controle de suas vidas é fazê-las acreditarem piamente naquela frase que muitas pessoas usam para tantas coisas, que é a frase nada a ver. A frase nada a ver tá super na moda, Nada a ver, nada a ver. E o diabo gosta muito dessa frase, inclusive ele usa muito ela para convencer as pessoas que muitas das coisas que a palavra de Deus nos ensina, nos instrui, nos exorta, nos diz, é nada a ver. É radicalismo demais, não é bem assim. Mas é bem assim sim. O texto ele é bem claro, bem específico e bem direto. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como você dizer que ama a Deus e não buscar obedecer os seus mandamentos. Não tem como você dizer que ama a Deus e não se quer tirar um tempinho do seu dia para conversar com Ele ou para meditar na sua palavra. Não tem como, não adianta querer argumentar, porque contra fatos não há argumentos. Quando nós amamos uma pessoa, vamos trazer aqui um exemplo para a nossa vida, para se tornar algo mais claro. Quando a gente ama uma pessoa, quando a gente conhece alguém, quando você conheceu o seu marido, ou o seu namorado, ou a sua melhor amiga, ou o seu melhor amigo, o que a gente mais gosta de fazer quando isso acontece? A gente gosta de conversar com aquela pessoa, trocar experiência, a gente ri junto, a gente chora, a gente briga, às vezes depois faz as pazes, não é assim? E a gente não adora investir tempo com aquela pessoa, gastar tempo com aquela pessoa. Por quê? Porque nós amamos aquela pessoa e porque nós temos interesse naquela pessoa. Então não tem como dizer eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas eu vivo a minha vida do meu jeito, eu tomo as decisões da forma que me der na telha. E quando as consequências vêm, quando as coisas dão errado, eu simplesmente corro pro Papai Noel, que é Deus, Porque muitas pessoas agem dessa forma, como se Deus fosse Papai Noel, e a gente coloca ele contra a parede e diz, Senhor, o Senhor tem a obrigação de fazer. O Senhor tem a obrigação de me ajudar. O Senhor tem a obrigação de me mostrar a saída, de me dizer como é que eu faço para sair desse problema. Ué, mas não foi você que entrou no problema? Você quis a orientação dele antes de entrar nesse problema? Você solicitou a ajuda dele antes de tomar essa decisão que te colocou dentro desse problema? Por que agora é tão importante para você ir até ele e pedir ajuda para resolver o problema que você se meteu sozinho? Não faz sentido. Quando nós dizemos amar o Senhor, nós buscamos seguir os seus preceitos. Eu não estou falando de perfeição, não estou querendo dizer aqui que aqueles que buscam a vontade do Pai são infinitamente melhores do que o que não buscam, mas o que eu estou falando é sobre reconhecer
que você é nada e Ele é tudo. Reconhecer que sem Ele você mete os pés pelas mãos, que sem Ele você se mete em encrenca e que sem Ele você vai começar a colher um monte de fruto podre. E aí, quando você estiver na lama, nas últimas, quando você vê que não tem mais jeito, depois de você tentar resolver do seu jeito, de todas as formas, você parar e olhar e dizer, realmente eu não tenho como. Eu vou recorrer a Ele agora, você usa Ele como a última opção. O que muitas vezes nós não paramos para pensar e sermos inteligentes antes de tomarmos as nossas decisões é que, vivendo uma vida com Ele, consultando Ele antes de decidirmos nossas coisas, nós nos poupamos de muitos sofrimentos, de muitas dores. Por que nós vemos muitas vezes tantos casos de frustrações em relacionamentos, pessoas sofrendo em relacionamentos, pessoas sofrendo de tantas formas, porque não consultam o Senhor. Senhor, como eu devo agir? Me orienta, busca constantemente essa orientação do Espírito Santo. Espírito Santo, dirige o meu dia, dirige a minha vida, dirige as minhas decisões, me ajude naquilo que eu não posso. Dirige os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas palavras. Porque se eu for sozinha, se eu caminhar por mim mesma, eu vou fazer bobagem. Eu vou me precipitar e eu vou me meter em problema que eu não vou poder resolver. Quando você faz isso, você se previne de muitas dores. Você se previne de muitos desgastes. Você se previne de tomar atitudes precipitadas. Pare de dar legalidade para o diabo na sua vida. Comece a buscar a Deus de verdade. Ninguém pode servir a dois senhores. A Bíblia é bem clara. Então, se você acha que ama a Deus, mas está agindo por você mesma, e você acha que ainda assim Ele está do seu lado, eu sinto muito lhe dizer, mas você está enganando a si mesmo. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Porque quem gosta desse tipo de coisa é o diabo. Ele adora convencer você de que tá tudo certo, tá tudo bem, não tem nada a ver isso não. Você pode orar quando te der vontade, você pode só fazer aquela oraçãozinha café com leite no final do dia, quando você já não tem mais nem energia nem para abrir a boca e tá tudo certo, isso é suficiente. Ele está te enganando e você está se permitindo ser enganada por ele. Então desperte enquanto é tempo. Acorde enquanto é tempo. Decida a qual Senhor você quer servir. Porque se você agrada um, você desagrada o outro. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo hoje, nesse versículo curto, direto mesmo. Porque a palavra de Deus, ela é assim, ela é direta mesmo. Mas ela vem para nos confrontar, porque ela vem para nos corrigir, nos direcionar, nos abençoar. Nós é que muitas vezes insistimos em continuar nos mesmos erros, nas mesmas precipitações e colhendo os mesmos frutos podres. E ainda culpamos a Deus pelas consequências das decisões que nós tomamos por nós mesmos. Decida a qual Deus você quer servir. E se você decide servir o Senhor, então decida começar a buscar Ele antes de tomar decisões que podem te gerar consequências drásticas. Porque é melhor buscar Ele antes e prevenir esse tipo de coisa do que ter que buscar Ele depois que você já estiver todo lascado, toda lascada, todo ferida dentro de uma situação que você perdeu total controle. É muito mais fácil buscar Ele antes do que depois que você estiver no fundo do poço. Pare de se enganar. Nem tudo é nada a ver. Escolha qual Deus você quer de fato servir. A sua vida, as suas decisões têm refletido o Deus que você diz servir? Porque a palavra de Deus é mais sobre viver do que necessariamente sobre falar, sobre pregar. Então comece a despertar enquanto Ele ainda está aqui te esperando.